toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio me disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, em razão de que naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo. Jesus o encontrou aonde? Aonde? E disse-lhe: eis que já estás curado, vá e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Pode fechar a sua Bíblia, pegue na mão de alguém e vamos orar. Oh Deus, esse é o momento da tua palavra. Uma vez mais o Senhor me incumbiu a tarefa de transmitir a sua boa, bendita, viva, poderosa e eficaz palavra. Eu subo nesse altar, mas eu não venho confiando em nada que é meu. Eu não venho acreditando na minha teologia, na minha eloquência. Eu venho nesse altar desprovido do que é meu e totalmente dependente daquilo que é do Senhor. Eu subo nesse altar trazendo comigo algumas limitações e eu vou verbalizar algumas delas agora. Eu subo aqui sabendo que eu não tenho, que eu não posso, que eu não faço, que eu não levanto caído, que eu não opero milagre, que eu não abro porta, que eu não trago cura para o enfermo. Eu venho a esse altar sabendo que eu não posso fazer nada disso, porém eu trago comigo algumas certezas maiores do que essas, que aquilo que eu não tenho, o Senhor tem, que aquilo que eu não posso, o Senhor pode, que aquilo que eu não faço, o Senhor faz, que lugares que eu não vou, o Senhor vai, que porta que eu não abro, o Senhor abre, que caído que eu não levanto, o Senhor levanta. Por isso nessa noite, Deus, onde houver um crente que veio para essa igreja, não na dependência da terra, mas na dependência do céu, da planta do pé ao alto da cabeça, dá um sinal da tua glória sobre a vida dele, a partir de agora, a partir de agora, a partir de agora, já. Se você vem na dependência do céu, pode dizer glória a Deus. Eu queria só saber se os pentecostais já chegaram aqui. A turma do glória a Deus já está aqui também, né? Tudo ok? Então, meus queridos, aquilo que o Senhor colocou no meu coração e eu quero transmitir para os senhores e para as senhoras, o texto que agora acabamos de ler, do evangelho que fora escrito pelo amigo mais íntimo de Jesus, o evangelho escrito por João, no seu capítulo de número 5, a narrativa sagrada fala-nos acerca de um paralítico esse que estava à beira de um tanque esse chamado de tanque de Betesda, que no original quer dizer casa de misericórdia. A grande verdade é que a narrativa sagrada se inicia nos informando que Jesus está subindo a Jerusalém não para curar esse homem. A narrativa sagrada nos apresenta a informação de que Jesus está subindo a Jerusalém para uma das festas. A grande verdade é que existiam 3 festas tradicionais para os judeus, festas essas instauradas pelo próprio Deus. E que festas eram essas, pastor Gledson? A festa da Páscoa, que é a Pessa. Pessa no original quer dizer passagem. A festa da Páscoa para o judeu é a representação da sua passagem pelo mar
vermelho. Vocês conhecem a história. Moisés levantou o cajado, Deus abriu o mar e o povo passou em terra seca. Então Páscoa para os judeus significa passagem. A festa da Páscoa é a festa da celebração, porque o povo fora tirado do Egito e não morreu no meio do caminho. O povo atravessou o mar. Só isso aí você podia ter dado um glória a Deus, mas tudo bem. A segunda festa judaica é a festa da colheita, conhecida por nós como a festa de Pentecostes, celebrada uma vez ao ano para agradecer e glorificar a Deus por todas as colheitas que o Senhor havia proporcionado. A terceira festa oficial para os judeus era a festa dos tabernáculos, festa essa conhecida no original como Sukkot ou Sukkot, que é a festa das tendas. E por que festa das tendas, pastor? Porque todo judeu, na festa do Sukkot, ele arma uma tenda, coloca toda a sua família embaixo, para que ele se lembre de onde que Deus tirou ele e toda a sua casa. Você sabe que os judeus habitavam em tendas. Quando caminhavam pelo deserto, armavam suas tendas, e quando Deus tirava a nuvem, eles seguiam pelo caminho, e quando Deus trazia de volta a nuvem, eles paravam e armavam a sua tenda. Então a festa dos tabernáculos nada mais é do que a armação de tendas, para que eles se lembrem do lugar onde Deus já lhe tirou. Essas eram as três festas judaicas instauradas pelo Senhor. Só que, estudando mais além do texto, alguns historiadores, pastor André, nos levam a entender que Jesus não estava indo a Jerusalém, nem para a festa da Páscoa, nem para a festa da colheita, e nem tampouco para a festa dos tabernáculos. A Bíblia, a história vai nos dizer que Jesus estava indo para uma outra festa. E que festa era essa? É a festa do Hanukkah. A festa do Hanukkah é uma celebração ao povo judeu quando eles voltam a ter domínio sobre o templo do Senhor e voltam a fazer os seus sacrifícios em paz. A história vai nos dizer que certa vez, pós o cativeiro de Israel, um rei instaurado na Síria, ele sitia toda Jerusalém, ele sitia toda a cidade de Jerusalém. Ele começa a aprisionar o povo mais uma vez, e a história vai nos dizer que ele envia o seu exército para dentro do templo, retira todos os utensílios da casa do Senhor. A história vai nos dizer que ele leva um porco até o altar e o sacrifica, e para o judeu o animal mais abominável era o porco. E quando ele faz o sacrifício ao porco e agora aos deuses pagãos, ele tira todos os utensílios de adoração a Deus e começa a adorar um deus pagão chamado Zeus. No meio dessa adoração é onde se levanta a revolta de Macabeus. Isso você vai encontrar nos livros históricos que não estão no cânon bíblico e não está na nossa Bíblia Sagrada. A revolta dos Macabeus é instaurada. Eles conseguem expulsar esse rei e o seu exército, e conseguem tomar de volta o templo, e agora eles podem voltar a adorar ao Senhor. Eles agora podem voltar a glorificar a Deus em paz dentro do templo. A Bíblia, a história vai nos dizer que a entrada de Jerusalém tinha 12 portas, e uma dessas 12 era a porta das ovelhas, que é essa mesma porta por onde Jesus passa. E que porta era essa, pastor? Era a porta pela qual passavam-se as ovelhas, que era perto do tanque. As ovelhas eram lavadas no tanque, eram levadas até o altar, onde elas seriam entregues para o sacrifício. É agora que eu entro na mensagem que eu quero pregar, subordinado a um único tema, que é traumas de um esquecido. Eu queria que você olhasse para alguém que está próximo de você e dissesse para ele, para que ele não venha esquecer. Diga para ele forte: traumas de um esquecido. Fala mais forte para uma pessoa mais animada, que essa aí está muito fraquinha. Fala para uma pessoa mais alegre agora: traumas de um esquecido. A grande verdade é que Jesus, ele passa pela porta das ovelhas, e ele tem um destino. O destino é encontrar um homem que há 38 anos está esquecido à beira do tanque de Betesda, que no original tanque quer dizer piscina.
Então, esse tanque, ele não era um tanque de armazenar e guardar água. Ele era um tanque para que as pessoas se lavassem. As pessoas vinham de longas viagens até Jerusalém. E Flávio Joséfo vai dizer que em época de festa, mais de 2,5 milhões de judeus e peregrinos se encontravam em Jerusalém. E todas essas pessoas passavam ou no tanque de Siloé ou no tanque de Betesda. Quando Jesus entra pela porta das ovelhas, Jesus vai de encontro a um homem que está traumatizado. Jesus vai de encontro a um homem que não tem mais sabor na vida, porque existem dois tipos de trauma: os traumas físicos, que são causados por grandes impactos, causam problemas na nossa estrutura, causam feridas, mágoas e depois se tornam cicatrizes. Mas é muito raro você encontrar alguém que teve um trauma físico e esse trauma físico não puxou um trauma psicológico. Se você procurar alguém que tem uma cicatriz, você vai perguntar para ele: de onde veio essa cicatriz? E ele vai dizer: eu sofri um acidente de carro, um acidente de moto. E todas as vezes que ele passa por aquela estrada onde ele se acidentou, a sua mente começa a trazer medo para ele, porque as suas lembranças são negativas. Traumas não são causados por boas lembranças. Traumas não são causados, pastor André, pastor Everton, por lembranças positivas, não. Traumas não são causados por aquilo que deu certo, pelo contrário. Traumas são causados por problemas. Traumas são causados por dores. Traumas são causados por feridas. Jesus agora não está indo encontrar uma pessoa que teve um pequeno trauma. Jesus agora não está indo se encontrar com uma pessoa que está depressiva, triste, ou está apenas passando por uma crise existencial. Não. Jesus agora está indo encontrar com uma pessoa que há 38 anos ela vê as pessoas passarem na sua frente. Jesus agora está indo encontrar com uma pessoa que há 38 anos ela vê a bênção passar perto dela, mas ela não pode tomar posse. Jesus agora vai se encontrar com uma pessoa que há 38 anos está no mesmo lugar. Há 38 anos está no mesmo. Isso causa tédio, isso causa dor, isso causa sofrimento. Existem linhas teológicas que dizem que esse homem foi deixado aqui aos 7 anos de idade, pelos pais, pela família. Eu não sei se essa linha procede, porque lá na frente do texto, a Bíblia diz que Jesus avisa para ele: vai, não peques mais. Então, eu não sei se isso foi causado já quando ele era jovem. Eu não acredito muito nessa linha teológica. Eu acho que ele já era mais velho quando foi levado para lá. Mas enfim, a verdade é que ele era paralítico. A verdade é que ele era depressivo. A verdade é que ele era cheio de traumas. A verdade é que ele estava cansado de ver pessoas passarem na sua frente. A verdade é que ele estava cansado de tudo dar errado. A verdade é que ele já não aguentava mais aquela dor. E eu posso falar uma verdade, sim ou não? Eu imagino aquele homem no ápice da sua dor, olhando para o alto e dizendo: Deus, eu prefiro a morte. Eu não aguento mais essa cama que cheira mal. Eu não aguento mais ver pessoas pegarem a bênção que poderia ser para mim. Eu não aguento mais ver que ao meu redor tudo dá errado. Eu não aguento mais olhar para mim e ver que eu fracassei. Eu não aguento mais olhar para o meu redor e ver pessoas piores do que eu. O primeiro trauma que foi causado na vida desse homem, o trauma foi causado pela concorrência. Ele olhava em sua volta e ele fazia igual um amigo meu que falou para mim: eu não estou mais orando para Deus me abençoar. Eu falei: por quê? Por causa da fome na África. Tem tanta gente que sofre mais do que eu. E se a gente for observar, é uma verdade. A gente reclama de barriga cheia, mas tem gente pior. Eu posso falar assim ou não? Se dissesse que não, ia falar do mesmo jeito. Quando ele olhou em sua volta, o texto não diz, mas eu posso falar, porque quando fala em enfermos, ele abre um leque para várias doenças, sim ou não? Então, quando o texto fala enfermos, pastor André, o texto está falando de leprosos, que saíam do leprosário correndo o risco de ser apedrejado.
andava 3 quilômetros até a cidade e ia direto para o tanque. Se alguém percebesse que ele era um leproso, ele morreria apedrejado. E eu imagino um leproso dizendo: mais vale morrer apedrejado do que continuar leproso. Eu vou para perto do tanque, para quando o anjo descer e movimentar a água, eu ser curado. E aquele homem olhava para o leproso e dizia: ele está pior que eu. E daqui a pouco ele olhava para o lado e via alguém batendo no chão. E ele dizia: esse aí está pior do que eu, porque esse aí nunca nem olhou o céu. Esse aí nasceu, mas nunca viu a mãe. Nasceu, mas não sabe se o pai é preto, branco, alto, baixo. Nunca teve o prazer de vê-lo. Esse está pior do que eu. A concorrência nos aflige. Nós abrimos um negócio e já enxergamos 1000 pessoas melhores do que a gente. Entramos em um relacionamento e percebemos que tem gente em relacionamento muito melhor. Na rede social, é claro. Que não vale de nada. A gente vai para a igreja, a gente percebe que tem igreja muito luxuosa. A gente percebe que tem igreja que a cadeira é mais confortável do que essa. A gente faz uma viagem e a nossa foto é linda. A gente faz uma viagem e faz igual naquele dia, pastor, porque a gente estava em Maria José, tirei uma foto com o meu telefone, quando o senhor tirou do seu, deu vontade de jogar o meu na parede. A gente vai para uma viagem e, pô, arrebentei, tá top. E daqui a pouco vem alguém e faz uma viagem muito melhor. E se a gente parar para focar nisso, Fernandinho, a gente não vive. E a gente cria um trauma, e pergunte qual? O trauma da concorrência. Tem tanta gente ao meu redor. Deus não está nem se importando comigo. Eu posso falar mais uma verdade, sim ou não? E o trauma da concorrência causa um segundo trauma, ainda pior, que é o trauma da falta de esperança. E Salomão fala sobre isso. Salomão disse que a esperança demorada enfraquece o coração. Quando você vê aquele crente triste, piongo, negativo, tem aquele crente negativo, enfraqueceu o coração. 30 anos de igreja, pediu milagre e não recebeu, viu todo mundo prosperar e não prosperou. Ele vê todo mundo contar um testemunho, ele não conta nada, não sei problema. A falta de esperança vai gerando um trauma ainda pior, que é o terceiro, que é o trauma do ninguém me ajuda. Esse é o pior, é o vitimismo. Eu não tenho ninguém para me estender a mão. Sabe por que eu estou nesse lugar? Porque eu sou uma vítima da sociedade. Sabe por que tudo deu errado para mim? Porque um amigo me enganou, alguém me traiu, o meu sócio me passou a perna. E ao invés da gente tentar se reestruturar, a gente passa anos e anos vivendo o saudosismo e falando na época que a empresa dava certo. Traumas que foram causados na vida daquele esquecido. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa quarta-feira. Eu não sei qual é o tamanho do seu trauma, mas eu sei de uma coisa: Jesus está vindo aí para resolver. Não, você não entendeu, senão você tinha dado glória. Eu vou dizer de novo: eu não sei qual é o tamanho do teu trauma, eu sei de uma coisa: Jesus marcou encontro contigo na quarta do renovo, está vindo aí para resolver problema e colocar ponto final em trauma. Quem acredita, levante a mão mais alto que você puder, abre a sua boca e glorifique a Ele, porque Ele merece. Mão direita para cima, repousa no ombro do irmão que está à direita, balança ele, vê se ele acorda. Igreja escura, às vezes tem gente que dorme. Olha lá, acorda ele, seu irmão. Acorda ele, é sério mesmo, balança. E fala para ele: não me importa os teus traumas, o que me importa é a certeza de que Jesus chegou para fazer milagre hoje.
negativo, abandonado. E Jesus vai entrando. E a Bíblia diz que quando Jesus entra, Jesus vai direto a ele. Só que o texto diz que havia lá uma grande multidão de enfermos. Havia uma grande de curados, prósperos, pessoas com a vida boa. Uma grande multidão de... Só que Jesus foi direto nele. Você não entendeu? A bênção de Deus não erra endereço. Foram 38 anos. Quantos anos? Passava um dia. E ele começava a se lembrar de quando ele não estava ali. Passavam os dias. E milhões de pensamentos iam e vinham na sua cabeça. E nessa se passaram 38 anos de sofrimento. Em um sábado igual a todos os outros sábados. Em um sábado igual a todos os outros. Jesus chegou para ele, trazendo consigo milagres. Não, pastor Gladys, eu não entendi. Parece só mais uma quarta-feira do Renovo. Parece só mais um culto. Mas vira para o teu irmão e fala para ele, pode ser hoje. Não, fala para ele, se anima, porque pode ser hoje. Fala para ele, coloca um sorrisinho nesse lábio aí. Você está muito piuguinho. Pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje. Pode ou não pode? Em um sábado igual a todos os outros sábados. Não teve diferença. Era mais um sábado de dor. Era mais um sábado de medo. Era mais um sábado de tristeza. Era mais um sábado de traumas. Só que mal sabia ele que naquele sábado sua vida ia mudar de uma vez por todas. Jesus vai chegando. E no meio da multidão, diz a Bíblia, quem diz? Olha como diz o texto. E sabendo Jesus que ele já estava ali há muito tempo. Sabendo quem? Quem disse para Jesus? Pastor André, vamos pensar. Como é que algum discípulo disse para Jesus, se os discípulos não descolam de Jesus? Não teve como alguém ter ido colher informações para depois voltar para dizer a ele. Tem um negócio engraçado. Eu estava numa inauguração de um hotel de um amigo meu em Belo Jardim. E daqui a pouco o prefeito chegou lá e a gente conversando, fazendo brincadeira e tal. E aí um rapaz me contando, né, que ficou muito feliz quando viu o prefeito, porque ele sempre está em todas as ocasiões do povo, né? Ele disse que até velório, ele está em tudo que é velório lá. E o camarada dizendo que ele sabia o nome do morto e quem ficou e aquela coisa. Eu falei, rapaz, esse homem conhece todo mundo. E aí quando a gente foi sentar para jantar, ele ficou na minha mesa. Eu falei, prefeito, rapaz, está fazendo aqui, a pessoa vai no velório, como é que o senhor consegue conhecer a população de Belo Jardim inteira? Ele falou, não, eu tenho uma técnica. Quando eu chego no velório, eu fico ali na porta e começo a perguntar: quem morreu? Quem era a esposa? O que fazia da vida? Se ficou filho? Quando é na hora do discurso, eu vou lá e agradeço a esposa, digo que ele era o melhor no ramo dele. E eu falei, eu só tenho a malandragem. Mas no caso de Jesus, não chegou ninguém para dar a fita, pastor André, e dizer para ele acerca daquele homem. Só que tem um detalhe, pergunte qual? Jesus era 100% homem, 100%. A sua natureza humana estava caminhando para Jerusalém. A sua natureza humana estava dizendo, eu quero entrar no templo e agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos devolveu o direito de adorar na sua casa.
A sua natureza humana está dizendo: vou voltar a Jerusalém, a terra que amo, ó Jerusalém. Mas a sua natureza, Deus está dizendo: tem um homem sofredor. Ele sofre tanto que eu vou mostrar para você a alma dele nesse momento. A alma dele é cheia de traumas. Ele não aguenta mais aquela situação. E o que eu quero de você é um milagre na vida dele. Jesus, como pessoa normal, está conhecendo aquele homem naquela hora. Jesus, como Deus, já conhecia ele desde o nascimento. Não, você não deu glória porque não entendeu, vou te explicar. Jesus conhece cada minuto da tua vida. Jesus conhece cada minuto da tua dor. Jesus olha o teu choro. Jesus olha a tua depressão. Jesus conhece a tua fraqueza. Jesus sabe quando você quer parar. Quando estou sentindo, meu amigo aqui, Deus me autoriza a te dizer: levante essa cabeça, prossiga para o alvo. Eu conheço a tua dor, eu estou cuidando de tudo, eu preparei o milagre. Quem acredita nisso, levante a mão mais alto, que vai eliminar a canta. Levante a mão, abre a sua boca. Eu vou dar 30 segundos para você adorar. Quero ouvir barulho só de quem acredita que Jesus está chegando. Não, se você não acredita, não faz nada agora. Mas se você acredita, faz alguma coisa para adorar. Jesus está chegando. Ele cuida, Ele sabe da tua dor. Não precisa me contar. Jesus sabe e vai agir em teu favor. Como é que o texto diz? Jesus sabe. O texto de Jesus sabe. Vira para o teu irmão e fala para ele: descansa. Jesus sabe. Jesus vai até ele. Tem uma multidão. Tem uma bênção de Deus, não é endereço. Quando Jesus chega para ele, Jesus olha para ele e diz: você quer ser curado? Aí tem gente que vai olhar assim e dizer: nossa, pastor, se fosse Cláudio Duarte faria piada com isso aqui. Vai ter gente que vai olhar assim: nossa, pastor, você quer ser curado? De 38 anos doente, ele quer ser curado. Sim. Só que agora Jesus não fala como Deus, Jesus falou como Jesus. Quer ser curado mesmo, filho? Pergunta: por quê, pastor? Porque ele poderia querer passar a vida inteira se vitimizando. Quem era inválido naquela época vivia de esmola. Ele poderia aceitar viver de esmola. Tem gente que agora diz: oxe, eu não aceito não. Você aceita esmolas as piores que tem. Você aceita esmolas de afeto, que é pior. Você aceita as piores esmolas que a vida tem. Você aceita trocar a igreja pelo pátio. Esmola. Fala: não, pastor, vou falar. Eu não estou falando de esmola financeira, eu estou falando de esmola de vida. Jesus nessa noite está te olhando e está perguntando: você quer mesmo esse milagre que você me disse? Ou você quer continuar vivendo na esmola? Posso falar a verdade? Ele dissesse que não, eu ia falar. Tem gente que acostumou viver de doação. Deus sabe que eu só não saio porque eu não... Não, você não sabe porque não quer. Deus sabe que eu só não saio porque eu não... Não, você não sabe porque você não quer. Não existe nada impossível para Deus. Se você colocar um propósito diante do Senhor, é possível sim. Você não muda porque você acostumou. Os traumas te disseram que você é incapaz de sair disso. Os traumas te disseram que você não consegue sair disso. As negativas da vida te disseram que você não é capaz de sair disso. Posso profetizar ou não?
Jesus está vindo aí. E se você quiser, Ele vai te tirar. Estou sentindo meu amigo aqui. Se você quiser, Ele vai te tirar dessa circunstância. Ele vai te tirar dessa situação. Deixa eu ver quem quer o toque de Jesus nessa noite. Levante a mão, dá glória. Só depende de você. Dá uma. Fala para ele, só depende de você. Poderia dizer para Jesus: eu quero só trocar essa cama aqui, que a bichinha está meio surrada, mas já acostumei a ver de esmola. Poderia ou não poderia? Ele disse: eu quero ser curado. Eu quero. Eu quero ser curado. Agora tem um problema. Pergunte qual? Quando a água movimenta, não tem nem terceiro trauma, o vitimismo. Ninguém me há. Jesus olha para ele e diz: você quer ser curado? Ele diz: só que ninguém me dá uma oportunidade. Ninguém me ajuda. Eu estava atendendo a agenda lá em São Paulo uma vez. Jesus, é tal do pregador, é cada prova. Eu estava indo no metrô. Pensa como é ruim andar de metrô. São Paulo é tudo cheio. Estou indo lá para a agenda, passando pela prova, dando glória a Deus. Metrô lotado, pensando como ia ser o culto. Eu digo: não, se o culto for uma bênção, todo esse trabalho que eu estou tendo vale muito a pena, sim ou não? Mas se o culto não virar nada, porque tem aquele dia que o pregador prega, e parece que não pregou nada. Tem ou não tem? Tem. Quem é pregador sabe. Eu estou ali pensando comigo ali. E eu estava dizendo: meu Deus, mas vai ser uma bênção, porque eu te pedi tanta chance de ser pregador, que se o Senhor me deu é porque vai acontecer alguma coisa, vai dar certo. E daqui a pouco abriu uma porta do metrô, entrou um cara puxando uma caixa de som, encostou assim, botou a caixa, plugou o microfone e começou. A caixa tocando e ele cantando. Eu olhei aquilo ali, o metrô lotado, pastor. Eu olhei aquilo ali, aí Deus falou para mim: tá vendo? Oportunidade é desse jeito. Quem quer, vai lá e cria. Ninguém convidou aquele camarada para ir lá cantar. Já me senti o pregador, porque eu saí de casa convidado para ir pregar. Eu já estou muito acima. Ninguém disse para ele: ô meu amigão, vou te pagar a tua despesa, vou te dar uma ofertinha, vou te pagar a tua janta para tu vir cantar no metrô. Não. Ele pegou a caixa e criou a oportunidade dele. Vira para o teu irmão e fala para ele: para de se vitimizar, que já está ficando feio. Ai pastor, porque ninguém me ajuda. Ninguém. Queria tanto que alguém me desse uma oportunidade. Cria ela. Cria a oportunidade. Ai, fulano poderia me ajudar. Quem? Fulano. Para com isso, gente. Vocês estão esperando o movimento da água de anjo. Esse dia um irmão falou para mim: vai fazer vigília, nem me pediu ajuda. Eu falei: alguma vez já te pedi ajuda? Mas você sabe que você é meu amigo. Eu falei: campeão, a obra é de Deus, a vigília está lá. Quem quiser ajudar, ajuda. Ou eu vou passar o dia todo: oi meu lindo, você poderia ajudar a vigília? Gente, eu não participo disso. Eu não sou pedinte, eu sou profeta. Ah, mas o senhor pede oferta para te ajudar, que estou quase parando. Porque quando eu digo que não vou pedir, aí Deus fala: pede, é para eu abençoar eles. Mas se não fosse, se vire. Mas como o meu dever de pastor é instruir, aí eu continuo lutando, que é para o teu bem. Só que a gente precisa parar de vitimismo. Já está feio isso aí. Senhor, não tem ninguém que me jogue na água.
Vira para o teu irmão e fala: você não precisa de empurrãozinho, você precisa de Jesus. Fica mais crente. Para de contar mentira. Para de postar fake news na internet. Para de postar foto desse relacionamento falido. Para de mentira. Para! Ah, já deu. Para! É hora de ouvir Jesus falar. Você quer milagre? Eu até quero milagre, mas não tem nem. Pra cá e pra cá, você quer milagre? Quero. Então hoje não desce anjo aqui, mas tu recebe o milagre. Pastor André, falei com o senhor hoje à tarde, né? Sobre a nossa linha teológica desse texto. Tem alguns originais que excluem essa passagem do anjo aqui. Mas aquilo que o senhor falou é muito pertinente, é nisso que eu creio. Pela hermenêutica, a Bíblia se interpreta pela Bíblia, e João não ia perder tempo escrevendo uma coisa que não fosse verdade. Então descia anjo sim. Vira para o seu irmão e fala: descia anjo. Está no texto, é o texto e acabou. Então se descia anjo, todo mundo está esperando a descida do... Sim ou não? Jesus olhou e disse: não vai descer anjo nenhum. Pergunta: por quê, pastor? Porque anjo representa a minha expectativa. E quem tem expectativa faz assim, ó: vou mandar essa mensagem aqui no grupo da família, para que fulano veja e fulano me ajude. Você está esperando um movimento de anjo. Quem acredita no movimento de Jesus não precisa do A e nem do B, porque Jesus é quem vai mover, e aí Ele move quem Ele quer, do lugar que Ele quer, do lado que Ele quer. Você não depende da terra, você depende do céu. Hoje eu vim aqui para te dizer: anjo não vai movimentar a água, porém Jesus está te entregando milagre, está te entregando milagre. Quem quer isso? Levante a mão, pega o milagre e glorifique a Ele. Não vai ter movimento, mas vai ter milagre. Porque o movimento define, pastor, que as coisas sejam do meu jeitinho. Ah não, vai vir assim, vai vir. Vira para o teu irmão e fala: não é do teu jeito. Jesus conhece a tua dor, sabe a tua necessidade, e o milagre vai vir do jeito dele. Posso ouvir um glória a Deus? Os pentecostais estão aqui ainda ou foi tudo embora? Eu não preciso de jeitinho de anjo, eu preciso de Jesus. Anjo não vai movimentar, mas o milagre vai chegar. Uma certa vez um homem estava passando por uma crise muito grande. Ele não tinha nada para comer em casa. Ele estava ouvindo um programa de rádio, e no programa de rádio o irmão falou assim: você que está passando dificuldade, liga aqui para a gente, porque a gente vai levantar uma oferta para ajudar algumas pessoas aqui. Esse camarada mandou uma mensagem e disse: eu não tenho o que comer em casa. E entrou no ar, falou: o irmão fulano de tal está com uma situação aqui, a gente quer dar uma prioridade para ele, ele não tem nem o que comer. Eu queria que você que pode ajudar, eu vou passar o número dele, o endereço dele é esse, o nome dele é esse. Quem puder ajudar, ajuda. Isso é uma prioridade aqui da nossa rádio. Tinha um satanista ouvindo e disse: eu vou ajudar ele. Só que quando eu chegar lá e ele me perguntar quem está ajudando ele, eu vou dizer para ele: quem está ajudando ele é Satanás. Para ver o que é que ele vai dizer. E ele foi no mercado e fez uma compra bem legal, encheu o carro, levou tudo para ele. Bateu na porta, quando ele veio: você é o fulano de tal? Ele disse: sou. Ele disse: vem cá, tem uma bênção para você. Quando ele abriu o carro, tinha sacola por tudo que é canto. E o irmão começou a tirar as sacolas, tirar as sacolas, tirar as sacolas. E quando ele tirou as últimas sacolas, o cara olhou para ele e disse: você não vai perguntar quem mandou? Ele disse: rapaz, não vou nem perguntar não, porque quando Deus quer abençoar, até o diabo tem que obedecer e abençoar. Não, você não aplaudiu porque você não era o irmão. Aplaude bem forte, que é para Jesus.
Tem gente esperando o anjo. Jesus está vindo trazer o milagre. Tem gente esperando o anjo. Quem está trazendo é Jesus. Tem gente traumatizado pelo anjo. Jesus está dizendo: esquece anjo, foca em mim. Tem gente que traumatizou com pessoas. Jesus está dizendo: esquece pessoas, foca em mim. Tem gente que traumatizou com igreja. Jesus está dizendo: esquece religião, foca em mim. Olha para mim. Quem veio aqui para focar em Jesus? Jesus olhou para ele e disse: sem anjo, sem movimento e sem a ajuda de ninguém, levanta. Mas eu nunca levantei, vai levantar agora? Isso eu falei numa mensagem que eu preguei há 10 anos, lembrei agora que eu falei isso. Eu nunca andei, vai andar agora. Vira para o teu irmão e diz para ele, nem que seja a primeira vez. Se Jesus falou, vai lá e faz, porque vai dar certo. Levanta, nunca levantei, levanta agora. Anda, nunca andei, vai andar agora. E ele levantou e andou, sim ou não? Quando ele levantou e andou, Jesus disse: ei, ó pra cá, opa, pega a cama. Pergunte por quê? Porque a cama é o maior sinônimo de todos os traumas. Naquela cama está a lágrima que foi derramada todo santo dia. Naquela cama estão as suas lamúrias, as suas tristezas, as suas dores. A sujeira daquela cama mostra para ele a vergonha pela qual ele viveu 38 anos. E o que o Senhor está dizendo, pastor, é que Jesus não faz você esquecer trauma. Que é isso, pastor? Conversa é essa? Descobri na Bíblia que Jesus não faz a gente esquecer o trauma. Jesus transforma o trauma em testemunho. Não, pelo amor de Deus, gente, vocês estão diferentes hoje. Eu descobri na Bíblia que Jesus não faz ninguém esquecer trauma. Jesus transforma trauma em testemunho. Onde é que tem alguém que vai contar testemunho aqui? Deixa eu ver. Eu estou sentindo a presença do meu amigo aqui. Deus acabou de falar para mim: avisa para minha igreja que eu estou transformando trauma em testemunho. Eu estou transformando trauma em testemunho. Tem alguém que já viveu trauma? Se prepare, porque está na hora de contar testemunho. Tem alguém que tem um trauma? Se prepare para contar testemunho. A cama é o sinônimo de testemunho. Quando você olhar para o trauma, ele não vai te doer como trauma. Quando você olhar para o trauma, você vai dizer: foi daqui que Deus me tirou. Até um dia desse eu tinha, mas eu tenho ainda, só está perdido na bagunça, um DVD que foi meu primeiro DVD. Quase que eu parei de pregar, pastor André. Meu DVD, a capa dele era tão criativa quanto a capa dessa agenda aqui, ó. Não tinha nada. Ele botou um nome embaixo, conferencista. Quem riu aí? Você riu porque não era com você a situação, viu? Ele botou um nome, conferencista Gladson Ré. Por que conferencista? Pergunte por quê. Porque não tinha carro nenhum na igreja. Eu vi que o Marco Feliciano botou conferencista, eu botei também. É sério. Conferencista Gladson Ré, papel em branco na capa do meu DVD. Poxa, eu ia na rua Conde de Sazedas. Quem já foi na rua Conde de Sazedas aqui? Acho que ninguém sabia. A rua Conde de Sazedas foi a rua onde todos os grandes pregadores do Brasil passavam por lá, para levar os seus DVDs para vender naquelas lojas. E nesse negócio os pregadores tiravam foto e era aquela muvuca quando o pregador chegava na rua Conde. Aí eu tô lá na rua Conde olhando o DVD do Adeildo Costa, todo bonito, o Adeildo com um terno galáctico, brilhoso, um anel, esse meu é pequeno perto do dele, e aquela coisa bonita. E eu disse: eu vou apresentar isso aqui na igreja? O pessoal vai jogar pedra em mim.
E eu pensei em parar. Foi um trauma que foi causado em mim. Eu falei, não, eu não sou pregador, porque se eu fosse pregador, eu não chegava numa situação dessa. Então, se eu não sou pregador, eu vou arranjar outra coisa para fazer. Você cantou. Ah, estou brincando. Eu não vou mais pregar. Rony riu por quê, Rony? Eu falei, eu não vou mais pregar, porque eu não sou pregador. Me causou um trauma, me causou um... Aí daqui a pouco, eu conheci um pregador. E ele disse, você está triste por causa disso aqui? Eu vou fazer um contato. Ligou para o meu amigo, hoje meu amigo, evangelista Washington Porto. Estou com um pregador aqui querendo parar, porque o DVD dele está um fracasso. Tem como dar uma ajeitada? Eu nem vi ainda, mas tem, traz aqui. E daqui a pouco ele transformou aquele DVD. E ficou com cara de pregador. Não sabia pregar, mas o DVD botava moral. Aí daqui a pouco eu pegava o meu DVDzinho branco e dizia, vou jogar fora. E Deus falava, joga não. Isso é para você lembrar de onde eu te tirei. Tem gente que está dizendo assim, vou quebrar, que quebra não. Para quando você olhar, você lembrar que foi dali que Deus te deu vitória. Tem gente dizendo, eu vou apagar as fotos tudo. Apaga não, deixa uma. Para daqui 5 anos